Olá a todos, meu nome é Renata Scorzoni, eu sou médica veterinária e criadora de Cavalier King Charles Spaniel há 22 anos e proprietária do canil Lily's Castle. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os 10 desafios do primeiro ano de vida do filhote. É um tema que vira e mexe, as pessoas me perguntam, são muitos desafios, é um período super gostoso, único, uma experiência única, uma delícia, é quando se forma o vínculo que vai durar por muitos anos, né? Mas realmente é um período desafiador, então vamos conversar sobre isso. O primeiro desafio é a espera, é o tempo do momento que você tomou a decisão de comprar o filhote até a chegada do filhote. Não importa se esse período é de uma semana ou de 6 meses, parece que não passa, né? A espera é cruel, né? Muita ansiedade, são muitas dúvidas, muitas perguntas. Minha sugestão é que vocês transformem ou que vocês canalizem toda essa ansiedade para estudo, né? Para o estudo, pesquisa, leiam, assistam vídeos, o que fazer, adestramento, como treinar o filhote, o kit que você vai ter que ter para receber o filhote em casa, né? Então tem muita informação que são importantes e é necessário adquirir todas essas informações antes da chegada do filhote, né? Geralmente eu mando, quando a pessoa pela primeira vez me manda uma mensagem perguntando de filhote, eu mando um texto longo, né? Eu acredito que muitos de vocês receberam esse texto, que já tem muita informação antes mesmo de você decidir comprar o seu filhote, mas já tem muita informação lá sobre a raça, para a pessoa ter certeza que essa é a raça certa, né? Para comprar a raça certa, adequada ao perfil da sua família. Essa semana eu mandei um texto para uma pessoa e a pessoa me mandou uma figurinha, escrito assim, na figurinha era um desenho de uma menina, escrito assim: vou ler não, muito grande. Eu fiquei bem chateada, porque eu acho que se você está pesquisando sobre um filhote, se você tomou a decisão de colocar uma vida nova na sua família, o mínimo que você pode fazer é estudar sobre ela. Enfim, né? Compra um cachorrinho de pelúcia e não precisa ler manual nenhum, né? Mesmo um cachorro de pilha vai ter um manual. Enfim, então usem esse tempo para se dedicar, para estudar, para adquirir a maior quantidade de conhecimento, de boas fontes, claro, mas para que a chegada do filhote seja o menos traumático possível, tanto para a família quanto para o filhote que está chegando. Desafio número 2, acho que esse é o pior, é o que deixa todo mundo neurótico: fazer o filhote comer. Meu Deus do céu, o Cavalier filhote tende a não comer bem no primeiro ano. Isso é um pouco desesperador. Então vamos lá. Se o filhote tiver menos de 2 meses de idade ou menos de 2 quilos, eu sugiro pessoalmente que vocês não levem o filhote para casa. A chance de entrar em hipoglicemia é grande, tá? Então aqui no canil a gente libera os filhotes a partir de 10 semanas de vida, ou seja, de 2 meses e meio ou 2 quilos. Então se o filhote tiver 2 meses e meio, mas ainda não tiver 2 quilos, o filhote não sai do canil. Tá bom? E para evitar a hipoglicemia, eu sempre peço para os tutores novos comprarem aquele mel artificial no mercado. Um dos nomes comerciais é Caro, com K, e dá uma colherzinha 4 vezes por dia, pelo menos, até que sinta que perceba que o filhote embalou na comida, que tá comendo bem, tá comendo sozinho, aí pode parar o Caro. Mas antes disso, se ficar naquela luta de come 2 bolinhas, aí vai fazer outra coisa, precisa dar o Caro várias vezes ao dia. O filhote, geralmente, quando ele muda de ambiente, então sai do canil e vai para casa nova, tem tanta novidade, cheiros novos, ambiente novo, pessoas novas, ele acaba
esquecendo de comer, ele fica distraído. Ele fica distraído. Então ele vai comer, come uma bolinha, ouve um barulhinho, já vai e esquece de comer. Então ele tem que ser estimulado, né? E eu tenho um manual em vídeo que eu mando para os clientes assistirem antes de receber o filhote, né? De 1h30, que é uma aula de como receber o filhote em casa. E nesse manual eu falo, olha, cuidado, Cavalier força uma situação em que o dono tem que dar comida na boca para o cão, né? E ele força essa situação. Ele olha para a comida, olha para sua cara, olha para a comida, olha para sua cara, tipo, não vou comer se você não me der na boca. E eu falo, cuidado com isso, porque ele vai ficar mal acostumado, aí você fica escravo do cão, né? Porém, quando o filhote chega em casa, às vezes o único jeito é dar na boca. Tem filhote que não come mesmo. E entre dar na boca e o filhote entrar em hipoglicemia, é melhor dar na boca, né? Aí depois a gente luta para ir tirando esse hábito dele. Bom, e aí, né? O que eu faço? Como que eu faço o filhote comer? Bom, antes de dar na boca, você tem a opção também de brincar com o filhote com a bolinha de ração, com o pellet da ração, né? Então joga como se fosse uma bolinha para ele brincar, ele vai atrás, vai comendo e vai estimulando e vai jogando cada vez mais perto do potinho de comida e aí aos poucos ele vai começando a comer e se interessando pelo pote de comida. Outra coisa que eu oriento, e eu sei que muitos adestradores e analistas comportamentais são contra, mas eu oriento a deixar a comida à vontade, a ração à vontade para o filhote nesse início. Exatamente por causa disso, ele não faz uma refeição, é muito difícil você dar comida e o filhote comer tudo que está no pote naquela hora. Não faz. Então, ele passa por ali pelo potinho, ele lembra, ele come um pouquinho, aí ele vai brincar, fazer outra coisa. Então, para evitar também a hipoglicemia, a gente deixa à vontade nas primeiras semanas ou até nos primeiros meses e depois, quando já estiver tudo bem, o filhote está maior, aí vai deixando cada vez um horário mais curto, né, a ração exposta, até que fique mesmo meia hora da ração, ele vai comer meia hora de manhã, meia hora à tarde ou até 3 vezes por dia, mas deixando que a ração fique exposta no máximo meia hora e o cão tem aquela meia hora para se alimentar. Se não comeu, espera a próxima refeição. Dá para fazer isso, mas eu sugiro que seja uma transição lenta e que seja numa hora que o cão já tá forte, que já é um filhote de 4, 5, 6 meses de idade, tá bom? Outra coisa, vem normalmente no pacote de ração, vem escrito pelo peso do animal a quantidade em gramas que o filhote precisa comer. O Cavalier não chega nesse número, tá? Então, vocês vão ficar loucos se tentarem fazer o filhote comer tudo que está escrito no pacote da ração. Não consegue. Então, saibam que ele vai comer menos. Como que eu sei se o filhote está bem? O filhote saudável, ele dorme bastante. Quando ele acorda, ele tem vontade de brincar. Ele tem energia para brincar. Ele brinca um pouquinho, come um pouquinho, vai dormir de novo. Quando ele acorda, ele tem que ter disposição para brincar. É assim que a gente sabe se está tudo bem com o nosso filhote. Se ele acordar e não tiver disposição para brincar, aí tem alguma coisa errada. Terceiro desafio, ensinar as necessidades no lugar certo. Esse é um desafio que não é específico da raça Cavalier, mas sim de qualquer novo filhote que você traga para casa. Tem um grande segredo, um grande pulo do gato, que é restrição de espaço. Eu sei que a gente tem vontade de trazer o filhote para casa e deixar ele solto pela casa inteira, seguindo a gente, é super fofo, mas sem restrição de espaço é muito difícil conseguir ensinar o filhote a fazer as necessidades no lugar certo. Por quê? Primeiro porque quando o filhote é novo, tem menos de 6 meses de idade, ele não tem total controle da vesícula urinária e do esfíncter.
Então, quando ele pensa que está com vontade, quando ele percebe que está com vontade de fazer xixi, o xixi já está saindo. Não dá tempo dele mudar de ambiente. Ele só vai ter esse controle completo, é lógico que esse controle é progressivo, mas só após os 6 meses de idade. Então, ele não consegue. Ele precisa fazer ali perto, né? Ele tem que estar próximo de um lugar que ele possa se aliviar. Por isso o cercadinho, né? A gente orienta um cercadinho ou colocar um portãozinho na cozinha, na lavanderia, na varanda, depende de como que é a sua casa, mas um espaço aí de uns 1 metro, 1,5 metro por 2 é suficiente para o filhote de Cavalier ficar no início e poder, esse espaço ele vai estar quase todo preenchido com tapetinho higiênico, só não vai colocar o tapete higiênico no local onde vai ficar a caminha dele, os pratinhos de água e comida, porque o cão não gosta de urinar perto de onde ele come e dorme, e é ali que ele vai ficar nos períodos que ele não estiver sob supervisão de algum humano, tá? Então, eu posso tirar ele do cercado? Pode tirar do cercado, pode levar para assistir televisão com você na sala, pode levar para ficar no colo, não tem problema. Porém, é que nem uma criança desfraldando, de meia em meia hora, leva para o cercado, vê se ele quer fazer um xixi, e se ele fizer na sua frente, se você vê ele fazendo, elogia muito, faz uma festa, né? E aí o filhote, principalmente o Cavalier, ele é uma raça muito submissa, que tem muita vontade de agradar o dono. Então, quanto mais ele perceber que uma coisa que ele faz agrada o dono dele, ele vai querer repetir aquilo sempre, para sempre ser elogiado. O reforço positivo é o melhor método de ensino para a educação dos cães, né? Então, se ele estiver fazendo xixi no lugar errado, não adianta brigar, dar um berro, bater com o jornal no focinho, esfregar o focinho no xixi. Isso daí são coisas bem ultrapassadas, né? São métodos bem ultrapassados. Então a gente ignora quando ele faz uma coisa errada e elogia quando ele faz uma coisa certa. Esse método de reforço positivo, ele tem um resultado a longo prazo muito duradouro, muito bom. Ele demora mais para o cão perceber. Se ele está fazendo xixi no lugar errado, você dá um berro, ele vai parar, ele vai sair correndo. Mas não tem um resultado a longo prazo. Agora, o reforço positivo, ele tem um resultado excelente a longo prazo. Demora mais, exige mais do tutor, a gente precisa ter mais paciência e repetir o elogio mais vezes, mas o resultado a longo prazo é sensacional, vale a pena, tá? Então, é isso. Quando que eu posso tirar o filhote do cercado? Só quando ele for um cão confiável. É quando você perceber que ele vai saber agir mesmo quando você não está perto. No começo, é cercado. Se não tiver ninguém olhando ele, é cercado o tempo todo, né? Cercadinho ou aquele espaço reservado para o filhote, que é um espaço à prova de qualquer coisa que ele possa roer, fio que ele possa roer, tomar um choque, um sofá que ele possa roer o pé, enfim, qualquer coisa assim. Então, o segredo é a restrição de espaço. Sem a restrição de espaço, eu lavo as minhas mãos, assim, não me responsabilizo, porque é muito difícil conseguir, tá bom? Então, invistam na restrição de espaço. Começou a soltar o filhote, ele começou a fazer xixi no lugar errado, voltamos ao básico. Restrição de espaço, tudo de novo. Vamos começar tudo de novo, até que ele entenda aonde ele precisa se aliviar. E, para sempre, vocês elogiem eles quando eles fizerem urinarem ou se aliviarem no local certo, mesmo quando adulto. Não precisa mais ser aquela festa de filhote, né? Filhote a gente vai fazer, muito bem, que xixi lindo, parabéns, bom menino, parabéns. O adulto não precisa mais dessa festa, mas a gente sempre elogia. Pelo menos muito bem, parabéns, xixi no lugar certo. Sempre elogia, para manter aquilo vivo no cão. Quarto desafio: conhecer o seu filhote e começar a formar o vínculo.
o filhote chega em casa, a gente não conhece ele, não conhece a carinha, as expressões, os hábitos. Então é muito difícil saber o que ele quer. Na primeira, segunda semana, a gente já começa a sentir o cão. Olhar para ele, falar, agora ele deve estar com vontade de fazer xixi. Ele vai querer fazer o cocôzinho. Né? Tá com fome. Já tá com soninho, deixa eu colocar para dormir. Né? Então, isso começa a acontecer entre a primeira e a segunda semana, geralmente, que o filhote está em casa. E aí tudo vai ficando mais fácil, né? Aquele negócio de, escapou um xixi, começa a escapar menos, porque você já sabe. Tipo, ele dorme, assim que ele acorda, ele vai começar a dar um cheirinho, já vai querer fazer um xixi. Aí você vai sentindo isso e percebendo isso, e as coisas vão ficando mais fáceis a partir desse momento. Então, é muito interessante quando você for pegar o filhote que você consiga ficar o mais tempo possível em casa nessas 2 primeiras semanas, que é quando você vai conhecer o seu filhote, conhecer as expressões e as necessidades, os horários, as rotinas, tudo isso é muito importante. Então, se conseguir passar um tempo maior com ele nessas 2 primeiras semanas, você consegue criar esse vínculo e perceber o filhote, sabe? De olhar e falar, puxa, ele não tá legal hoje, será que não comeu bem? Deixa eu dar um melzinho, né, ao caro será que tá entrando numa hipoglicemia? Então, essas coisas a gente vai percebendo de olhar para o filhote e conhecendo a rotininha dele, a carinha dele. Então, isso é bem importante também. 5º desafio é o que eu chamo de fase do morde-morde. Que fase chata, né? Entre 3 e 4 meses de idade, o filhote entra nessa fase. Tudo ele quer pôr na boca, ele morde a nossa mão, ele quer mastigar tudo. E é uma mordida doída, aqueles dentes ainda fininhos ainda machucam. É uma mordida que machuca. Né? É uma fase chatinha e demora para passar. Tem como diminuir, encurtar essa fase? Tem. Tem alguns artifícios aí que a gente usa para tentar diminuir o período dessa fase. Todos vão passar por essa fase, tá? Mas a gente consegue minimizar os estragos, né? Eles entram numa fase oral bem chata, assim. Lógico que o filhote é engraçadinho, continua brincando, são muito brincalhões, a gente continua amando eles do mesmo jeito, mas eles ficam chatinhos. Tudo eles querem morder. Se tiver criança na casa, não é uma mordida de agressividade, nada, é de brincadeira, mas acaba machucando, né? Não é que vai tirar um pedaço, mas dói, né? Uma mordida com força. Então vamos lá. A gente continua trabalhando baseado no reforço positivo, né? Então, em vez de eu brigar com o filhote que me mordeu, eu vou jogar um brinquedinho para ele, pegar um brinquedo, tentar brincar com uma bolinha. E aí, quando ele for desviar para a bolinha, falar, muito bem, é assim que eu gosto de você, muito bem. Então, sempre elogiar o que ele está fazendo. Se você passar por ele estiver quietinho, mordendo um brinquedo dele, elogia. Muito bem, é assim mesmo, seu brinquedo pode, parabéns. Né? E a gente sempre elogia quando ele estiver fazendo uma coisa certa. Outra, brincar com o filhote. Ele começou a morder, a gente tem que ignorar ele. E como que a gente ignora? Virando um tatu-bola. Vocês se encolhem assim e acaba a brincadeira. Acaba que não é mais para morder tão forte. 6º desafio é a troca de pelo do filhote. Sabe aquele filhote bolinha, né, ao mesmo tempo? Então ele vai soltar muito pelo. Tá? E o pelo que vai vir embaixo é um pelo mais grosso, mais liso, mais brilhante e mais escuro. Tá? Aí é o pelo mesmo, aquele castanho mais vivo, mais forte, pelo médio a longo, né? Vai ter que ser escovado a vida toda, então ele tem que se habituar à escovação, ele tem que deixar ser escovado. Né? E quando ele deixar também, a gente vai elogiando, muito bem, ai que pelo lindo, não sei o que, para ele não... pra ele ficar bem, né, com esse hábito.
E a escovação vai ajudar a tirar os pelos mortos, esse pelo de filhote, que na verdade é um subpelo, é um pelo mais fininho, né? E vai cair menos pelo pela casa e vai cair menos pelo na roupa quando a gente pega eles no colo, porque enche a roupa de pelo também. Então é uma fase que ao mesmo tempo ele tá mordendo, né, que é o desafio 5, e no desafio 6 que ele tá trocando de pelo. Então a gente às vezes perde um pouco a paciência nessa fase, porque eles estão mordendo e tá caindo um monte de pelo, mas vai passar. Depois dos 4 meses, tudo vai passar, vai ficar mais calmo. 7º desafio é a socialização do seu filhote, principalmente aqui no Brasil, onde ainda existem muitas doenças infecciosas, como parvovirose, sinomose, rolando por aí, né? O ideal, a socialização do filhote, ela começa mesmo com 2 meses, 2 meses e meio, o período que ele aceita a socialização, né? O período que ele deveria ser exposto a diversas pessoas, diversos animais, diversos ambientes. Esse período vai até uns 4 meses, 4 meses e meio. Tá? Não que ele não possa ser socializado depois disso, ele pode, mas existe essa janela de socialização que é quando o filhote ele recebe melhor esses estímulos tão diferentes do que ele está acostumado. Porém, o cão ainda nessa idade não está completamente vacinado, então não dá para pegar um filhote de 3 meses de idade e levar para a praça, para um parque, né? Porque ele não está protegido ainda contra todas essas doenças infecciosas. Então, o que a gente deve fazer? Chamar para nossa casa a maior quantidade de pessoas possível, com crianças de diversas idades, com cães, que se forem cães vacinados, o filhote ele pode ter contato. Ele não pode ter contato com um cão de rua, um cão que a gente não conhece, não sabe se foi vacinado ou não. Mas um cão de um amigo, de um familiar, que você sabe que tem todas as vacinas em dia, esse cão ele pode ter contato com o nosso filhote e vai ajudar na socialização. Gato, né, coelho, todos esses animais diferentes, o ideal é que sejam apresentados para o filhote nessa fase, tá? Então, chamem para sua casa, visitem casa de família, de amigos que tenham cães vacinados, para ele poder conhecer, bebê, criança pequena, tudo que vocês conseguirem apresentar para o seu cão nessa fase de filhote vai ajudar muito na socialização. Depois dos 4 meses, ele vai tomar a última dose da vacina, aí tá liberado. Aí é colocar ele na rua mesmo, né? Rua, praça, shopping, tudo quanto é lugar que vocês puderem ir e levá-lo, vai ser muito bom, vai ajudar na socialização, tá bom? Lembrando sempre que, se for em parque, precisa ter uma proteção, né, uma medicação para pulga e carrapato, para não pegar carrapato. Se for para praia, tem medicação para o verme do coração. Isso tudo o veterinário de vocês vai orientar. Mas então, o máximo que ele puder sair para encontrar pessoas diferentes, animais diferentes, pessoas em cadeira de rodas, muleta, tudo que for diferente vai deixar o cão mais socializado, um cão mais equilibrado quando ele for adulto. 8º desafio. É uma fase que não tem nome em português, mas em inglês a gente chama do The Uglies, ou seja, os feios, né? Vai geralmente dos 4 meses até os 12 meses do Cavalier. E assim, você compra aquele filhote lindo, fofinho, gordinho, todo bonitinho, e de repente ele perde aquele pelo todo fofo, emagrece, fica comprido, todo esticado, a cabeça estreita. Você olha para aquele filhote, ama, né? Mas fala, meu Deus do céu, mas ele não se parece com aquele Cavalier lindo que eu vi na foto, né? Antes, quando eu escolhi a raça. E realmente, o Cavalier, depois dos 4 meses, ele fica como se fosse um adolescente desengonçado, né? Ele fica compridão, magrelão, estreitinho,
né? O pelo ainda não cresceu, a orelha tá curta, então ele fica meio que feioso mesmo, né? Eu tive já uma cliente uma vez, muitos anos atrás, que brigou comigo. Ela falou: Renata, você me vendeu um cachorro horrível, um vira-lata, não é puro, ele tá feio, ele tá magro. Eu falei: calma, calma que ele vai ficar bonito, é só uma fase, né? E realmente, assim, depois melhora muito, depois de um ano. O Cavalier, ele vai atingir o seu aspecto final de pelagem, de estrutura, de alargar a cabeça, né, peito que abre, tudo, depois dos 3 anos de idade, tá? Então ele cresce até um ano, tá? Até 9 meses ele cresce, chega quase ao tamanho final. Depois de 9 meses a 12 meses ele cresce muito pouquinho, depois ele para de crescer com 12 meses. Porém, ele vai alargar até os 3 anos. A cabeça alarga, né? O peito alarga. Então, ele vai ficar bonito mesmo com 2 anos e meio pra frente. Tá com pelo, orelha comprida, tudo. Então, tenham paciência com seus pequenos, que eles vão ficar muito bonitos, mas a gente tem que dar tempo pros cavaliers para passar por essa fase desengonçada. O 8º desafio é a adolescência. A adolescência do cão geralmente inicia com 6 meses de idade, às vezes um pouquinho antes. É uma fase que você vai perceber que aquele seu filhotinho todo submisso, obediente, porque nessa altura você já ensinou bastante coisa, ele começa a te desafiar. Ele olha para você e fala: eu vou testar fazer isso, eu quero ver o que você vai fazer, né? Eu vou testar roer esse pé de cadeira e vou ver se você vai deixar. E ele começa a desafiar a gente, né? E nessa hora a gente tem que ter o 9º desafio é a adolescência do cão, né? É quando o filhote, aquele filhote bonzinho, educado, porque até chegar na adolescência o filhote já tá educadinho, você já conseguiu ensinar a fazer xixi no lugar certo, todo bonitinho, submisso, né? Quando ele faz entre 5 e 6 meses de idade, ele entra na adolescência e ele começa a desafiar a gente. Aí ele começa a aprontar, olhar pra gente com uma cara assim: deixa eu ver até onde você vai me deixar ir, né? E isso é normal, tá? É normal da raça não, da espécie canina. Eles passam por uma adolescência que no Cavalier vai aí de 5, 6 meses de idade até 1 ano e meio, no máximo 2 anos, aí já acalmou. Geralmente com 1 ano e meio já a adolescência já tá toda resolvida. Mas nesse período ele vai querer te desafiar. Cuidado para não ceder, porque o Cavalier tem um olhar que derrete a gente, né? Eles conseguem tudo o que eles querem, mas nesse período é um período que você tem que mostrar que você manda e ele obedece, né? Então é um período que a gente tem que se manter mais firme, tá? Não tô falando para brigar com ele, o Cavalier nem é uma raça que não aceita o reforço negativo, né? Que é a punição. Punição com o Cavalier não funciona. Eles ficam assustados, eles ficam medrosos, não funciona. Tem que ser sempre pelo reforço positivo. Mas ele tem que ser colocado no lugar dele, né? Nem que seja, existem várias formas, aí o adestrador pode ajudar, ou eu também posso ajudar. Às vezes a gente usa a caixa de transporte até como um local de time out, né? De castigo. Então fica 5 minutos, se estiver aprontando demais, vai para a caixinha, fica 5 minutinhos de castigo, porque o cão não consegue entender um castigo maior do que 5 minutos, né? Se você colocar na caixa de transporte, fechar e deixar meia hora, aí ele já não adiantou, ele já esqueceu porque que ele ficou de castigo, tá? Mas existem formas da gente lidar com isso e não deixar ele tomar conta da situação. E finalmente o 10º desafio desse primeiro ano é a castração. A castração, ela deve ocorrer aí no primeiro ano de vida dos cães.
Para as fêmeas, a gente recomenda que se espere passar o primeiro cio. É importante esse estímulo hormonal que ela tem, né, entrando na adolescência. Esse estímulo hormonal vai fazer com que vários órgãos se maturem, a parte óssea, articular. Então, a gente espera a fêmea passar pelo primeiro cio e castra depois. Depois de 20, 30 dias que acabou o cio, já pode castrar. Então, é desafiador porque o cio do Cavalier é um cio chato, costuma ser chato, né? É um cio longo, pode durar até 30 dias do cão sangrando e sangra bastante. O pessoal me liga e fala, Renata, mas assim, eu tô colocando um desses absorventes de cachorro e não tá segurando. E é isso mesmo, às vezes vaza, mancha o sofá, mancha a cama, é chato. Mas pensa que é uma única vez que você vai ter que passar por isso, depois vai poder castrar e vai ficar tudo bem, tá? Mas é importante para sua fêmea filhote que ela passe pelo primeiro cio. E é assim mesmo, os veterinários não estão acostumados com um cio tão longo, aí começa a pensar, mas será que tem um cisto no ovário? Será que tem alguma coisa errada? Não, é da raça, o cio é longo mesmo, tá? E sangra bastante, mas é uma vez só e depois vai castrar. Já o macho, a gente recomenda que a castração seja feita entre 5 e 6 meses de idade. Não adianta falar, vamos esperar o macho ter o estímulo, né, hormonal e aprender a fazer xixi levantando a patinha, porque isso não é compatível com a realidade de muitas pessoas, né? Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que ela nem comprou um filhote comigo, ela comprou de outro canil, e ela começou a levar o filhote para fazer agility. O filhote adorava fazer agility. Só que o veterinário do cão e a pessoa do adestrador lá do agility falou que ela não poderia castrar ele até 2 anos de idade, porque como ele fazia agility, ele forçava mais as articulações e ele podia ter um problema articular. E ela estava desesperada, porque ele começou a levantar a pata, marcar território, marcar com urina, fazer xixi pela casa inteira. E ela não queria tirar ele do agility, mas ela estava numa situação muito complicada. E eu falei para ela, o ótimo às vezes é inimigo do bom, né? Não adianta você ter um cão que faz agility e ele marcar território na sua casa inteira. Então, castre seu cão e faça agility. Porque não dá pra gente, às vezes, obter a perfeição. O que seria o mundo ideal? Deixar o machinho chegar até os 9, 10 meses de idade, mas ele já vai estar marcando território, já vai estar urinando pela casa inteira, para depois fazer a castração. Eu sei que muitos veterinários pregam isso, porém, o Cavalier é uma raça muito leve, né, de estrutura leve. Então, não é uma raça com muitos problemas articulares ou que vai ser muito comprometida se a castração do macho for feita antes do estímulo hormonal. Então, pensando assim no bem-estar das famílias, né, minha sugestão é que se castre até os 6 meses de idade, porque o macho ele vai começar, do Cavalier, né, ele vai começar a levantar a patinha entre 7 e 8 meses de idade. Então, se castrar com 6, ele ainda não aprendeu a marcar território, vai ficar um cão mais educado, tá? Depois que ele aprende, não é certeza que a castração vai tirar esse hábito dele. Ele pode continuar marcando território. Então, o ideal é que ele não aprenda a marcar o território. É por isso que eu sugiro entre 5 e 6 meses de idade. Completou a vacinação com 4 meses, né, espera mais um mês aí para a vacinação fazer efeitos, amadurecerem todos os órgãos. Entre 5 e 6 meses de idade é uma fase ideal para se castrar o machinho do Cavalier. Ufa! Após saber de todos esses desafios, você pensou em desistir? Espero que não, né? O primeiro ano do Cavalier tem muito mais momentos. É um ano em que começa um amor que você nunca pensou que pudesse existir tão forte. É maravilhoso. Então, preparem-se bem para esse primeiro ano do seu filhote e curta muito essa infância, porque ela é maravilhosa e passa rápido demais e vai deixar saudades com certeza.
tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Por favor, deixem seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos!